Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Edelcir Soares, corretor de imóveis, diretor da RKD Imóveis. Nós hoje iremos tratar do assunto uso capião. É um assunto interessante. Há muitas pessoas que não entendem direito essa palavra e ela pertence ao português, ela está no dicionário. Ela é do verbo derivar do verbo uso capir, que significa você fazer uso, tomar uso de algo. Então, para nós termos adquirir-se por uso. Esta é a definição do dicionário. Existem, então, certas coisas que você não pode usucapir e outras você pode. No âmbito do direito imobiliário, a matéria vai ser sobre isso, esse vídeo vai ser sobre isso. Mas você pode usucapir outros bens. Por exemplo, eu já vi usucapir de automóveis, ok? Você entendendo a ideia do instrumento, aí você poderá ver se ele pode ser aplicado. Mas nós trataremos nesse vídeo no âmbito imobiliário, que é o mais amplo, que é o mais difundido. Bem, o que nós vamos trabalhar, então, apresentando 6 aspectos sobre o que é o usucapir. Nós estratificamos, então colocamos 6 pontos. Primeiro, nós trabalhamos com a definição do que vem a ser o usucapir. Depois nós abordaremos quando é que ele pode ser aplicado. Qual o momento, para se aplicar o usucapir? E quando será exceção? Porque tem situações onde você não tem como, sob hipótese alguma, utilizar esse instrumento. Terceiro, quais são os tipos? Porque existem algumas rotinas, então são que a gente chama de ritos, e cada rito nós temos 5 tipos de ritos diferentes que exigem documentação, comprovação diferentes. Abordaremos de uma forma muito breve cada um deles. Também falaremos da onde vem o suporte legal para a aplicação do usucapir. Falaremos como proceder para que eu estou resoluto, definido, quero fazer uso capião de uma determinada propriedade. Como eu faço? Então será comentado aqui. Também falaremos por último, por sexto e último, vamos falar alguma coisa sobre o custo envolvido. Ok? Então vamos iniciar pela definição do que vem a ser o nosso uso capião. Não é uso campeão, porque eu ouço muitas pessoas falar. O uso capião é um mecanismo legal que ele permite a aquisição da propriedade de um imóvel através da posse prolongada e ininterrupta, como se ele fosse possuidor e verdadeiramente o proprietário de um determinado imóvel. O Instituto do Uso Capião, ele visa reconhecer que a função social da propriedade, que é uma
uma regra que muitas legislações têm trabalhado, têm colocado nesse sentido. Ou seja, o indivíduo que tem uma propriedade e que não produz, não faz nada, só tem o seu nome lá e deixa ela para jogada ao relento, deixa ela de lado, não se preocupa com os pagamentos, né? Não se preocupa com limpeza quando ela é urbana, então ele relaxou no cuidado desse imóvel, então essa propriedade ela poderá ter ou sofrer um processo de usucapião. Agora, vamos falar que é o segundo aspecto. Quando que ele pode ser aplicado? Não são todos os casos que isso é devido. Então, para que o usucapião possa se concretizar, é necessário que quem está requerendo tenha a posse, exerça a posse de uma forma contínua, ininterrupta e sem contestação por parte do legítimo proprietário, por um período específico previsto em lei, que pode variar dependendo do tipo de usucapião ou qual o tipo de rito que ele deseja fazer. Além disto, além desta questão, que não é pouca coisa, ela tem que ser também, a posse ser exercida de boa fé, ou seja, não há entendimento de que grileiros são aquelas pessoas que tentam tomar a posse de má fé, né? E que o possuidor tenha se comportado como proprietário, fazendo benfeitorias e pagando impostos. Então, resumindo, estes aspectos são, para colocar eles todos juntos, não é fácil de reunir. A pessoa precisa exercer de forma contínua, ou seja, de forma ininterrupta, e sem contestação por parte do legítimo proprietário, por um período de tempo de 5 anos para cima, e ele tem que ter feito isso de boa fé, e ele sabe que não está fazendo isso de forma ilegítima, também se preocupando em fazer as benfeitorias neste imóvel e pagando os impostos. Então, a partir deste momento, essa pessoa, uma pessoa que tem já trabalhou com isso, já fez atingiu esses aspectos, aí ela pode pensar em aplicar o usucapião. Vamos agora retratar os 5 tipos de usucapião que existem. Nós temos, primeiro, o uso ou o rito ordinário. O rito ordinário, ele trabalha com 10 anos de posse com justo título, ou seja, ele colocou já mora 10 anos lá, fez o pagamento dos tributos, fez tudo, não teve contestação e a boa-fé. Com isto, então, se ele já tem 10 anos, então ele pode fazer o usucapião ordinário, que é um rito então, mais lento, porque ele vai 10 anos, que é o que estima-se esse prazo para que transcorra. Nós temos o rito do usucapião extraordinário. Esse é um rito mais prolongado, aonde a posse ela não tem um justo título, não se consegue comprovar exatamente a origem desse imóvel,
mas a pessoa está fazendo com boa fé, quem está requerendo está fazendo com boa fé. Esses são termos que nós estamos usando aqui jurídicos, mas que quem quiser, né, precisar de mais informações, mais detalhes, é só deixar nos comentários que nós iremos responder, ok? O terceiro é o rito especial urbano. O rito especial urbano, ele tem como ideia fazer a regularização de posse com uso habitacional ou social. Tá? Só que áreas ou imóveis cuja área não seja superior a 250 metros quadrados. E leva 5 anos o processo, o rito, para que esse processo transcorra. Nós temos um quarto rito, que é o rito especial rural. Eles são o posse de uma área na área rural, com quem trabalha na agricultura, sendo que ela não pode ser superior a 4 módulos fiscais. Módulo fiscal é uma forma de que o Instituto da Terra... O módulo fiscal foi uma introdução do Estatuto da Terra, determinando tamanhos de áreas de acordo com a região do Brasil, que são chamados módulos fiscais. Então, agora nós falaremos, como item 4, do suporte legal para se estabelecer o uso capião. O uso capião, a base dele toda, né, atualmente, está centrada no Estatuto da Terra. É lá, no Estatuto da Terra, que define, né, o que é módulo fiscal, o que é os ritos, qual a documentação, enfim, todo o processo está descrito, né, e convencionado ali no Estatuto de Terra do Brasil. Agora, como consequência disso, depois que nós falamos, aí trataremos do quinto item, que é legal, interessei, tá? Isso que você falou aí tem algo a ver comigo, mas como que eu procedo? O primeiro passo é você considerar ou consultar o seu advogado de confiança, né? O seu advogado, ele fará uma avaliação, e essa avaliação determinará que tipo de documentos você conseguirá ter, como consegui-los e tudo mais, não é? E isso já remete ao sexto aspecto que nós precisamos abordar aqui, que é qual o custo envolvido. Dependendo do advogado e do rito em que ele vai seguir para obter o sucesso na empreitada, é que os custos se darão. Então, mais prolongado, quanto mais documentos, quanto mais pessoas envolvidas e tudo mais. Agora, vamos concluir, então. Tá? Esse é um tema, então, que merece essa conclusão. O instrumento chamado, então, uso capião, ele é essencialmente usado para regularização fundiária. E também ele é uma forma originária de aquisição de um imóvel. Ele não se trata de uma transferência de imóvel de um para o outro. Isso quer dizer que quando você faz, você não pagará a aquisição a alguém.
Agora, há uma observação importante que diz respeito à exceção. Você não pode fazer o uso capião em cima de áreas públicas. Então é vedada qualquer tipo de iniciativa de uso capir uma área pública. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, curta, compartilhe e comente. Tem dúvida? Vai lá, escreva, deixe seu joinha. Até o próximo vídeo, estamos aqui.